Olha nós aí chegando mais uma vez no Balanço das Ondas, a boa onda, a onda evangélica, mais uma vez aqui nas nossas redes sociais, principalmente aqui no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, aproveite, se inscreva, não é? Faça as suas perguntas, suas questões. Está escrito ali, ó, podcast. Então, as suas questões, as suas interrogações sobre qualquer assunto que nós tratarmos aqui. Porque essa interação é que faz com que nós possamos nos sentir com mais disposição para prosseguirmos nesse programa. Alguém disse, os meus amigos de rádio dizem que o podcast é um programa de rádio engarrafado, quer dizer, você gravou e depois coloca no ar, só que temos a vantagem da imagem, né? A gente pode se ver, pode conversar, você pode compartilhar também com seus amigos se você gostar do assunto. Então, eu quero convidá-la a fazer isso. Olha só, a onda evangélica surgiu por causa do meu livro, Evangélicos no Brasil, da Era do Rádio à TV. É a primeira edição lançada na Bienal Internacional do Livro em São Paulo, mês de julho passado, e já estamos no final dessa primeira edição aqui. Foi editado pela Allprint, lá de São Paulo, uma editora. Se você quiser adquiri-lo, você encontra, dando um Google aí, Evangélicos no Brasil, da Era do Rádio e TV, você vai saber quais são as empresas que vendem pelo e-commerce, né? E também você vai saber as livrarias no Rio de Janeiro, em São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, onde você pode comprar. Hoje se compra muito livro, muita coisa, né? Via o e-commerce, né? Pela internet. Então você pode solicitar pela internet, até eu mesmo posso mandar para você. Na abertura do programa e no encerramento, você tem como fazer esse pedido através da internet, ok? Então eu aguardo o seu pedido para você ficar sabendo quem são os evangélicos no Brasil realmente, como eles chegaram aqui, não é? E como o Brasil cresceu tanto com os evangélicos, e o que eles fazem, o que eles são, né? Então houve um tempo aí, num passado já bem distante, de que se pensava que os evangélicos eram um povinho, né? Era um povo muito humilde e tal. Não, nós temos evangélicos em todas as comunidades, né? Em todas as classes sociais. Tem inclusive igrejas evangélicas que são bem dirigidas a classes A, classe B, classe C, D, porque o evangelho é para todo mundo, né? Jesus mandou pregar o evangelho, as boas notícias, boas novas para todas as pessoas. E hoje eu tenho o privilégio de, pela primeira vez, trazer uma representante do sexo feminino ao nosso podcast, que se trata da doutora Josneide Jeane Carvalho Nascimento. Você vai ficar conhecendo quem ela é, o que ela faz, né? E por que ela está aqui também, não é isso? Nós vamos trazer muitas outras pessoas do sexo feminino atuantes na política, no meio jurídico, e também simples donas de casa, algumas até pastoras, para conversar sobre a onda evangélica. Tudo bem, doutora Jeane? Tudo bem. Que bom reencontrá-la. É um prazer para mim, uma alegria. E estar aqui para conversarmos um pouquinho sobre a onda evangélica. Como é que a irmã entrou nessa onda evangélica? Como é que aconteceu isso? Então você vai dizer aí como é que você se transformou numa serva de Jesus Cristo, né? Podemos dizer assim, né? Sim. E por que está nessa onda, né? E depois vamos falar também do que você faz, do que você realiza. Há um capítulo até muito interessante, como é que foi chamada para a área jurídica, não é? E tudo que você quiser falar, pode falar. E agora entrando também na onda de editar livros, não é? Sim. De fazer um lançamento de um livro que tem aqui nas minhas mãos, depois nós vamos falar sobre isso também. Então pode falar sobre isso aí, por favor. Eu me chamo Josneide Jeane Carvalho Nascimento. Eu tive um privilégio de ter um encontro pessoal com Jesus, mais ou menos 22 anos atrás. E
Foi realmente um encontro, porque eu não estava num culto, não havia recebido nenhum convite, estava na minha casa dormindo. E o Senhor Jesus me apareceu em sonho, depois de uma série de sonhos que eu estava tendo, devido às situações da vida que eu passava. Certo. E aí ele apareceu, eu vou resumir, né? Mas num dos sonhos, no final, ele apareceu e me jogou um barco. Aí eu entrei nesse barco. Oi. Entrei nesse barco e fiquei no meio do barco. E Jesus à proa do barco. E o barco na onda. E o barco na onda. A onda já tinha baixado. Porque a baixou onda estava alta. Estava alta, né? A onda da minha vida estava alta. E aí, nesse momento do sonho, ele já estava mais calma a situação, e o Senhor já amenizando. E entrei e passei a seguir o Senhor. E aí ele foi abrindo os caminhos. Sim. Eu encontrei uma amiga e contei da situação, contei do sonho, e ela me convidou para eu comparecer a uma igreja evangélica. Sim. Uma igreja batista, que na época o presidente ainda é pastor José Mauro. E aí marcamos a data, mas eu estava com tanta sede de Deus que eu falei, não pode ser agora não, minha amiga. E na época ela também era recém-convertida, hoje em dia ela é esposa de pastor, também missionária. E ela, na hora, ela falou, espera até domingo. Eu falei, tá bom, eu vou esperar até domingo. E aí, quando eu cheguei na igreja, já estava aquela alegria, eu com uma expectativa, já querendo saber o que ia acontecer. E aí, o pastor já sabia da minha ida lá. Nesse momento, eu estava fazendo um concurso. Eu estava fazendo um concurso para a magistratura. Sim. Estava na segunda fase. Queria ser uma juíza. Pretendia ser uma juíza, só que o meu concurso anulou. Olha. Nesse exato momento, era essa dificuldade que eu encontrei. E o concurso anulou e eu fiquei assim, estava fazendo no Rio, na Bahia, e criou essa circunstância assim, adversa, e eu estava enfrentando também outros problemas. Mas o Senhor ele jogou o barco e eu entrei no barco. E aí, no domingo, aconteceu algo, né? Que depois eu descobri que era o apelo, né? E é um momento, né? Que as pessoas que vão pela primeira vez à igreja, nós pregamos o Evangelho. Hoje eu já sei, né? Se prega o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, né, o judeu, depois os gentios, assim como diz a palavra. É para todos. E depois nós somos confrontados com a mensagem que é ministrada pelo pastor. E há a oportunidade da gente dizer sim e confessar, né, com a boca, porque com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê. Né? Confessar que Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou dos mortos. E aí houve aquela expectativa, era exatamente esse momento que eu disse sim. E na verdade, é o Senhor que nos escolhe, é o Senhor que nos conhece, nos chama e nos capacita. Mas naquele momento, né, esse apelo foi a certificação, né, de que o Senhor estava me vendo, o Senhor estava me chamando. E aí eu disse sim, né? Na verdade, ele que me aceitou, ele que me chamou. Mas, então, a partir daí, eu comecei, né, a frequentar e aprender, porque, como a palavra diz, a gente tem que crescer na graça e no conhecimento. E aí eu passei, então eu morava na época no Meia, mas eu me converti em Nova Iguaçu, porque a pessoa que me convidou morava lá naquele momento, era uma colega advogada. E aí fiquei 3 meses lá e já fui com uma sede. Passei a frequentar a escola dominical, etc e tal, mas eu tinha uma filhinha de 6 aninhos
E aí também foi até um auxílio, né, que ela me deu, porque uma criança, né, para escutar o culto, etc e tal, naquela época não tínhamos essa modernidade, essa organização e essa facilidade que nós temos hoje nos templos, né? Escola bíblica para criança e com toda a tecnologia. Isso, né? já no início agora do século XXI, no ano Isso. 2000, por aí, né? Foi mais ou menos 2000. Uhum. 2000. Você vê como é que as coisas progrediram. Progrediram muito. Nas igrejas, no atendimento de muitas igrejas. Eu gosto muito de ver que a Bíblia, ela sempre ela é moderníssima. Não é? Nos próprios ensinamentos de Jesus, a gente vê no andar da sua jornada aqui na Terra, coisas que aconteceram que o próprio Jesus Cristo ele atuou por causa do momento que ele vivia, naquele momento lá, onde ele nasceu, né? Onde ele cresceu e onde ele exerceu o ministério. E Deus, né, o Pai, mandava sempre pessoas, até do meio da sociedade, para abençoar o ministério do Filho dele, Jesus Cristo. Quando a gente lê a história, né, realmente se interessa, a gente vê isso. E a gente pensa, como é que pode Jesus... Por exemplo, Jesus uma vez entrou em Jerusalém, entrou montado num burrinho, mas como é que pode? Ele não criava burro, ele não tinha isso. Os apóstolos não viviam disso, os apóstolos eram pescadores, mas sempre apareciam. Era a modernidade da época, quer dizer, era o que Deus tinha preparado para mostrar às pessoas que aquele era o rei, não é? Era aquele que veio para nos tirar do pecado. E até hoje isso ainda funciona. Sim. É dessa forma que Deus funciona, né, através do seu Espírito na nossa vida. Ele entrou na sua vida num sonho, não é? Num sonho e aconteceu tudo isso. A sua formação acadêmica, irmã Joneide, como ela aconteceu, como é que ela surgiu, não é, na sua vida? Então, a partir desse momento, eu continuei, né, buscando o Senhor e acabou que o concurso revigorou. Né? Olha só. Ele tinha sido revogado e logo no início a minha busca foi, num momento, foi o Senhor, né, usou, porque o plano é dele. Então ele tem as estratégias de nos fazer também buscá-lo e também de nos incentivarmos a crescermos também no conhecimento. E a partir daí eu fui conhecendo, buscando os cultos, a escola bíblica e lendo, né, acerca desse conhecimento bíblico, né? E aí acabou que eu participei de uma campanha, comecei a participar de uma campanha em 2001, mais ou menos, 2001, terminou em 2001, em dezembro. E aí eu consegui o concurso, né, houve um processo judicial, etc. e tal, e nós ganhamos. Mas teve uma participação assim muito grande, primeiro de tudo, do Senhor, e Ele me instando, me ajudando a eu conseguir, porque foram 57 pessoas que também foram abençoadas. Que coisa, hein? E eu busquei o Senhor, e o que aconteceu foi um milagre. Porque no final, o nosso advogado, que nós tivemos que chegar em Brasília, foi o falecido e saudoso ministro Ursulino Santos, que havia há pouco se aposentado e estava advogando. E ele era amigo de infância do meu tio. E aí, quando ele soube da situação, ele achou que realmente nós tínhamos possibilidade de ganhar, porque não havia nada de um motivo que fundamentasse aquela anulação. E aí ele abraçou a causa, pegou a causa e não cobrou honorários. Ele disse que você sabe o que é uma amizade de 50 anos? Que era a amizade que ele tinha com o meu tio. Aí eu fiquei assim, ele falou assim, os meus honorários vai ser a sua aprovação. Olha que coisa. Estude, estude.
A causa foi ganha, mas você foi beneficiada, mas os outros também foram. Todos entraram, mas havia um propósito de Deus. Claro. Porque ele sabia que eu ia glorificar o nome dele. Amém. Na magistratura, né, em todos os lugares. Então, daí, eu ingressei na magistratura e logo que ingressei, eu fui chamada pelo Senhor para um compromisso, para uma aliança. Foi quando eu justamente ia tomar posse. E aí eu fiz um check-up na minha mãe, porque eu passei na Bahia, então eu ia ter que deixar a família, parte da família aqui e iria para Bahia, né? Trabalhar e morar lá. Mas a minha mãe apareceu, um check-up, o falecido também doutor Carlos Bacelar, que era um especialista de renome, muito conhecido. Entrevistei muitas vezes o Dr. Carlos Bacelar e ele foi inclusive médico de um neto meu, quando nós voltamos dos Estados Unidos, mas há muito tempo ele participava do programa Reencontro. Foi entrevistado muitas vezes pelo pastor Fanini, depois o pastor Fanini deixou o programa comigo, eu também entrevistei muito. E depois a Andréia, a filha dele, também passou a fazer parte do programa, porque ele faleceu, foi uma coisa assim muito trágica, né? Sim. Quando o doutor Bacelar faleceu, ele ficou muito passado com a morte de um neto dele, parece que caiu de uma janela, de um apartamento onde ele morava. Mas Bacelar era um grande amigo nosso, gente fantástica que eu conheci. Pode prosseguir aí. Sim. Então, num exame um check-up, para que a minha mãe pudesse viajar, ele pediu, eu creio que, né, já instruído por Deus, pediu vários exames do cérebro, ressonância magnética, ultrassonografia e tudo mais. E quando eu levei a minha mãe para a consulta, já com os exames, ele percebeu, né, no primeiro exame algo estranho. E depois, no terceiro, quando ele abriu o terceiro, constatado um tumor no cérebro. Na época, minha mãe tinha 74 anos e teve que operar rapidamente. E nessa tarde, eu saí muito triste, né? Muito triste. Falei, agora que eu passei, vou tomar posse. Caramba! Aparece isso e eu saí pela rua chorando. E à tarde, eu passei na casa de uma amiga minha, que era evangélica, e aí contei para ela, ela falou, amiga, não fica assim não, porque Deus é poderoso. O meu pai está com a diabetes altíssima, que é caso de morte, mas ele está bem. Vamos numa consagração orarmos. E aí eu fui pela primeira vez numa consagração, porque na época eu era da denominação batista, e não tinha muitas experiências assim com sobrenatural, né? E quando eu cheguei lá, eu tinha meses, não tinha nem 6 meses de convertida. O pastor, que era auxiliar da pastora, falou que tinha uma pessoa lá que tinha tido um diagnóstico de doença, e aquela doença não era para morte, era para a glória de Deus, e que eu fosse até o altar. Aí a princípio, eu relutei e não fui, né? Mas depois que ele descreveu a minha roupa... Tudo? Que coisa. Do jeito que eu estava, e ele falou, eu quero que você venha até aqui, você tem que vir, você não pode sair daqui sem eu falar contigo. Eu quero orar por você. Aí eu olhei, era a minha roupa, ele descreveu a minha roupa e toda a situação que eu passei, e aí eu fui. E aí lá ele falou, eu quero saber se você tem compromisso comigo. Deus falando através da boca do profeta. E aí eu falei, tenho. E eu, naquele momento, até eu costumo brincar, eu falei, olha, se eu não tivesse, a partir daquele momento eu passaria a ter. Porque foi, assim, sobrenatural realmente. Deus falando na boca do profeta. E aí eu disse que sim, e aí ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa de um ministério, de liderança, que no momento eu nem entendi. Era um chamado. E, na verdade, que estava se confirmando. E aí eu fui, né, fiz os exames, etc. e tal, e aí,
ela operou, eu descobri que eu poderia tomar posse e tirar licença. Olha que coisa. Eu tomei posse e tirei licença. Para cuidar da mãe. Para operar. Fiquei 30 dias de licença. Ela operou, tirou um tumor de trás dos olhos, de o tamanho de um limão. E o primeiro mês, o segundo mês, na verdade, dos meus proventos, foi para pagar uma serra elétrica para poder operá-la. Porque, na época, o doutor falou que seria muito melhor, por causa da tecnologia, etc. e tal, devido também à idade dela avançada, aquela coisa, isso aí era o que existia de mais, né, moderno e seria muito mais seguro. E aí eu concordei, eu falei, eu não tenho no momento, mas eu estou ingressando na magistratura, estou no primeiro mês, eu posso pagar com meus proventos já no segundo mês. E eu comprometi e foi uma bênção. Operada, saiu de lá, assim, os médicos, sabe, em estado de êxtase, porque foi um sucesso, ela saiu falando. Que coisa, hein? Da cirurgia. Aí eu falei, essa é minha mãe, que ela gostava de conversar, né? E aí foi assim, foi coisas sobrenaturais, realmente. E aí eu fiquei na Bahia, trabalhando no Tribunal da 5ª Região, por 5 anos. E lá eu, assim, tive experiências também. Aí fui chamada logo, passei a congregar. Congreguei algumas igrejas, mas no final fiquei na Igreja Batista Lírio dos Vales. E lá foi a pastora Edelmira, consagrada pastora, e quando eu apresentei também uma proposta para fazer um doutorado, porque na Espanha estava aberto um doutorado da Universidade Castilla de La Mancha, doutorado master, com 27 magistrados do Brasil e 2 representantes de cada estado. Na verdade, era o dobro, né? De cada estado, 27 na época. E aí eu apresentei, né, o meu currículo, que eu era professora universitária na época, quando eu fiz o concurso. Eu dava aula na Suesc, na Santa Úrsula, cheguei a dar aula na Estácio de Sá também. E aí apresentei, quando eu fui para a magistratura e tive que mudar de estado, eu, né, suspendi esse momento aí da minha vida profissional. E aí lá eu apresentei essa proposta do meu currículo e ele foi escolhido. E no mesmo momento também eu fiz uma defesa de uma tese que assim muito me incomodava, e como vários, né, advogados e vários magistrados também, porque a assistência judiciária gratuita, ela engloba tanto honorários advocatícios, quanto honorários periciais, quanto as custas judiciais. E na Justiça do Trabalho, não havia ainda esse entendimento, que os honorários advocatícios, na verdade, periciais, eles deveriam ser pagos, adiantados pelo empregador. Então, quando o empregado, ele na época, ele ia ingressar com uma ação de insalubridade, periculosidade, ou outra questão que depois passou a ser abraçada pela Justiça do Trabalho, ele tinha que adiantar os honorários periciais. E como ele não tinha dinheiro para adiantar, porque ele era o hipossuficiente, acabava tendo que desistir daquele pedido. E depois que a Justiça do Trabalho passou a ser competente para julgar causas relativas a acidentes de trabalho e outras questões relativas à saúde, né, justamente auxílio-doença, etc, etc e tal, na verdade, quando é ligada ao processo do trabalho, sim, né, sim, é averiguar, na verdade, a doença. E aí eu defendi essa tese, junto a todos os magistrados, havia um congresso. E aí a tese foi aprovada e virou jurisprudência, virou tipo um enunciado lá no Tribunal da Bahia. E na época o nosso presidente, ele fazia parte do Conselho Nacional da Justiça do Trabalho. E ele levou também esse entendimento para lá, para apreciação dos ilustres
ministros, né? Excelentíssimos ministros. E aí eles também adotaram e virou uma resolução que virou nacional e hoje em dia é praticamente um enunciado, né? Que chamava-se de súmula. E hoje os trabalhadores têm direito à assistência judiciária gratuita, né, das causas. Por causa da sua tese. Da tese que foi abraçada. Olha que coisa interessante. Você está acompanhando com a gente aqui hoje, nesse podcast nosso, a Onda Evangélica, é minha primeira convidada feminina, né? Mas para mostrar para você, que não sabia, que não sabe, você talvez não seja evangélico, que a Onda Evangélica ela já existe aqui no Brasil desde 1555. E tem muitas pessoas que estão dentro da onda, que estão nadando nessa onda e não leva caixote. Não sei se você entende essa linguagem. Você não cai na onda, você não cai lá no meio da areia, se machuca, não. Você, tranquilamente, você pode navegar nessa onda evangélica. Agora, você precisa conhecer, ter a mesma experiência como teve a doutora Jeane, né? A Josneide, desculpe. A doutora Josneide, que teve uma experiência com Deus. Isso é muito importante. E através dela, Deus colocou na sua memória, não é isso, Josneide? E ela então pôde fazer alguma coisa interessante e outras coisas que ela deve fazer na vida dela para abençoar as pessoas. Dentro do meio evangélico, dessa onda evangélica no Brasil, existem pessoas como a doutora Josneide e tantos magistrados e pessoas do meio jurídico, né? E de outras áreas profissionais também, que estão atuando para o bem-estar, né, do nosso povo brasileiro. Isso é muito importante. E ela está narrando essas experiências hoje para nós aqui nesse episódio, para mostrar para você que nós, os evangélicos, nós estamos inseridos na sociedade e estamos fazendo a nossa parte, principalmente porque nós temos uma missão. A irmã acabou de escrever um livro que nós temos aqui, recebemos com carinho um exemplo. Nós trocamos hoje, né? Eu dei o meu para você, você me deu o seu. Escritos inspirados por Deus. São coletâneas, não é? Da sua vida, como é que é? São exatamente inspirações. É um livro devocional, né? Que pode ser devocional, e eu trato de vários assuntos que vão levar quem não tem conhecimento do Senhor saber que quem é Deus, na verdade, que Deus, Jesus e o Espírito Santo. Sim. Que Deus é o Pai, Jesus é o Filho, mas que Jesus é o Deus Filho encarnado, que Deus, né, determinou que ele viesse à Terra para reconciliar o mundo com ele mesmo. E para que as pessoas fossem salvas. E tem várias mensagens. Fala da necessidade também da igreja despertar, porque esse plano de salvação como o nome já diz, é um plano de salvação para a humanidade. Mas salvação de quê? Salvação da ira futura. Porque o mundo jaz no maligno. É verdade. O sistema jaz no maligno. E vai haver um momento que a palavra diz que o Senhor, ele vai vir buscar a sua igreja, ele vai arrebatar. Mas nós precisamos ser igreja, nós precisamos conhecer quem é Deus. E ainda, voltando àquela questão da jurisprudência, né, do enunciado, vale lembrar que, como o senhor falou, vários irmãos, independentemente da posição da igreja, né, do cargo que exerce, ou do chamado que tenham, ou da profissão que tenha, são chamados para... Porque se nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus em todos os lugares.
Em Exatamente. todos os momentos. E nós somos chamados para sermos testemunhas. Testemunhas de quê? Do poder de Deus. E que poder é esse? O poder que salva, cura e liberta. E no tocante a isso, vale lembrar que Tiago 1,27 diz que a religião, né, que Deus, o nosso Pai, aceita como imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das Exatamente. viúvas e de suas dificuldades. E não se envolver com a corrupção nesse mundo. Então, se nós somos luz e sal dessa terra, nós estamos desempenhando qualquer que seja a função. No meu caso, era uma função na magistratura. O que eu poderia fazer pelos necessitados? Exatamente. Olha só que coisa interessante. Como juíza, né? Isso é muito importante isso. Não só como juíza, como magistrado, mas como um político, como um homem de negócios, né? Muitas pessoas falam isso. Ah, mas o crente não pode ser político. Mas vamos falar de política, só política, porque política é mais problemática hoje, porque a gente encontra tantos desvios nos meios políticos, né? Mas também tem lá nos meios jurídicos, etc, Todos etc. os lugares, Todos os né? lugares do mundo. Porque sempre há os dois no trigo. Exatamente. Mas existem pessoas de caráter e outras que ainda não estão. Mas o Senhor chama a todos, né? Exatamente. Pra Então é mudarem. esse ponto aqui que eu quero focar para mostrar às pessoas o seguinte: olha só, nós estamos no mundo como se não fôssemos no mundo, mas vivemos nele. E Jesus falou isso, né? Sim. Ele falou que mas não ameis o mundo, mas eu estou com vocês, né? Então nós somos luz. Quando Jesus fala sobre a ilustração, eu sou a luz do mundo. A luz não pode ficar debaixo da cama, tem que ficar no velador, né? Quando a gente olha uma luminária em qualquer lugar do mundo, qualquer país, né, ela está sempre no alto. Sim. Porque ela ilumina, ela clareia quando vem as trevas. Então, o crente, a pessoa que está na onda evangélica, o evangélico, ele tem que estar em todos os lugares, sim. Sim. Não é? Para fazer o quê? Para iluminar aquele ambiente ali. E foi o seu caso. Foi chamada, quer dizer, chegou o seu momento. Eu acredito que tem muitos outros. Eu conheço vários magistrados, Tem muitos. pessoas Tivemos fantásticas. um grupo, temos um grupo. Tivemos um magistrado no Rio de Janeiro, eu esqueci o nome dele agora, talvez a senhora se lembra, que onde ele ia, ele levava uma Bíblia e dava de presente. Não sei se foi o doutor Benjamin de Moraes, essa pessoa, acho que foi ele. Dava uma Bíblia de presente. Houve uma época que aconteceu, e isso eu relato aqui no meu livro, minha mãe ainda não tinha nascido de novo. Sim. Anos antes, início dos anos 80, aconteceu uma campanha no Brasil de 25 milhões de Novos Testamentos para serem colocados nas mãos de alunos da escola, de escolas públicas no Brasil todo. Na época foi feito lá uma pesquisa que haviam 25 milhões. Então nós resolvemos distribuir Novos Testamentos gratuitamente. Esse juiz, ele acatou como norma, quando ele julgava no júri lá, julgando um criminoso, qualquer pessoa, de quando terminava o julgamento, ele dava um Novo Testamento àquela pessoa de presente. Se a pessoa fosse condenada, ela estaria com um livro dentro da cadeia. Se ela fosse liberta, né, absolvida, ela também teria o livro na casa dela. Então ele dava sempre um exemplar. É um testemunho fiel, sim, de que esse juiz, ele levava a palavra de Deus a sério. Sim. Então, essa é a questão. Nós, como luz do mundo, né, nós que estamos na onda evangélica, temos que dar o nosso testemunho, não importa onde. Sim. Ah, mas você não pode estar ali. Não, ali não é lugar de crente. É lugar de crente, sim. Ele é a luz. Ele está ali para iluminar, né, aquele lugar, para transformar as trevas em luz.
Foi o seu Exatamente, porque a palavra diz que Deus amou o mundo. E deu o seu Filho, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. E como irão crer se não há quem pregue? E como irão pregar se não há quem envie? Então, nós fomos enviados independentemente, né? Quando o Senhor Jesus, ele ressuscitou, ele falou para todos os seus discípulos, ele falou que, portanto, ide. Ele falou, eis que é-me dado todo o poder no céu e na terra. E aí ele delegou-nos poder para nós irmos. E na época, os discípulos, ele falou, portanto, ide, fazei discípulos, ensinai, batizai, né? E aí ele comissionou. Então, nós somos comissionados também, nós somos os atuais discípulos do Senhor Jesus. Exatamente. Comissionados para nós irmos. E ele nos deu espírito de ousadia, não de medo. Não de temor. Não de temor. Nós estamos terminando essa nossa conversa, doutora. Eu gostaria que a senhora dissesse para os ouvintes como adquirir. Onde é que esse livro se encontra, seja através de redes sociais, Sim. Como é que pode se adquirir? O livro, eu lancei na Igreja Betel, do pastor Paulo Afonso Generoso. Está para ser lançado na livraria Travessa, agora em março, mas também já tem no e-commerce, né? Pode ser adquirido você acessando o link @escritos inspirados por Deus. Okay. No Facebook ou no Instagram. Você também pode acessar a minha rede, WhatsApp 21 98 631 4565 ou simplesmente também colocar o seu nome. Colocar Isso. Josneide Jane que é a minha rede social okay. que eu posso disponibilizar. Ou ele tem o físico e tem também o livro digital. E também tem o meu primeiro lançamento, que foi Jesus, o resgatador da dignidade humana. E ele é muito interessante porque eu ali reuni, né, a minha experiência pessoal com o Senhor, mas também um pouco de conhecimento que eu adquiri estudando teologia, né? No serviço social como advogada, né? E também como assistente social. Então, eu reuni todos os conhecimentos que o Senhor me proporcionou ter, as minhas formações, para poder falar do amor de Cristo. Né? E falar também como nós podemos chegar a Deus, né? Conhecer. A irmã pode dar o seu WhatsApp aqui, porque alguém pode convidá-la para fazer uma palestra, para falar da sua experiência, que é muito importante, não é? Pode dizer aí o seu WhatsApp. Pode falar através desse WhatsApp mesmo. 21 98631 4565. Certo. Pode repetir. 21 98631 4565. Ok. Você vai poder convidá-la também para ir à sua igreja, né? Ou qualquer lugar que você deseje, numa escola, né? Num clube, para falar da sua experiência, porque é muito importante que outras pessoas conheçam as experiências de pessoas que estão na onda evangélica, para o bem-estar do nosso país. Eu quero agradecer a sua presença, doutora Josneide, ao nosso podcast, e estaremos sempre às ordens, quando precisar, para que possamos conversar mais sobre experiências, porque isso é muito importante para nós. Muito obrigado. Para mim foi uma honra participar desse podcast e também deixar aqui a minha gratidão ao pastor, que já conheço de longas datas, desde a época que nós fazíamos os programas, né, na Rede Record, depois na Contemporânea. Eu lá também tive a oportunidade de começar nessa onda, né, do rádio. Eu participei do programa Despertar para Deus, mas antes, quando a noite vem,
né, com um irmão querido, o desembargador Fábio Dutra. E lá que todos vocês contribuíram para Aliás, o meu crescimento. Doutor Fábio Dutra, essa semana completou, apagou velhinhas, né? E amanhã, nessa sexta-feira, haverá até um almoço assim de adesão, né? Como ele faz todos os anos, né? Que eu não vou poder ir esse ano. Mas um abraço aí, doutor Fábio Dutra, a sua esposa e a sua filhinha, né? Que tá uma graça. Então, eu sou grata a todos vocês, todos os meus irmãos, todos os pastores que eu tive a oportunidade, né, de conhecer, ser ovelha, porque pela minha carreira e pelas mudanças de estado, né, eu passei por várias igrejas, mas todas as igrejas e todos os lugares que eu passei, eu posso voltar. Porque Graças eu deixei a a Deus. porta aberta, porque sempre eu testemunhei do amor de Cristo e procuro ser uma discípula dele. Ok. Olha, essa e outras histórias também interessantes você encontra aqui no nosso Evangélicos no Brasil, da Era do Rádio à TV. Quer saber como é que a onda evangélica aconteceu no Brasil? É só pedir o meu livro, dá um Google aí, Evangélicos no Brasil, da Era do Rádio à TV, você vai saber como adquiri-lo, tá bom? Próxima semana voltamos com mais um episódio aqui na nossa Onda Evangélica. Um abraço.